Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu bruxo da especialização de destruição, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. Se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja de livros em informática com meus links da Amazon. Os links estão na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versos e a mais um guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico e intermediário para o bruxo da especialização de destruição. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro aqui a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar não fazer um vídeo mega longo, mas caso fique eu vou dividir em duas partes. Mas isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, é só aumentar a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve-se como se fosse podcast mesmo enquanto você joga, faz outra coisa, até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre os atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de destruição? Eu fiz aqui um top 4 e, em primeiro lugar, no caso das especializações, das classes que usam inteligência, esse deve ser sempre o seu status primário. Ele é que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Então, leve isso em consideração. Fora isso, no top 4, vamos primeiro começar por aceleração, em segundo lugar, maestria, em terceiro lugar, crítico e em quarto, versatilidade. É importante dizer que apesar da aceleração estar em primeiro lugar e a maestria em segundo, os dois são equiparáveis em questão de prioridade. Então não precisa ser uma diferença muito grotesca se você puder ter ele em primeiro e maestria em segundo, ou o inverso. E a diferença também não precisa ser muito grande. Em terceiro lugar vem o crítico, que é muito importante. Eu vou falar ao longo, porque ele influencia também diretamente nas nossas, em alguns efeitos passivos. E a versatilidade é sempre importante ter uma quantidade também razoável, porque ela aumenta o seu dano e reduz o seu dano recebido também. Então, nunca menospreze versatilidade. Certo, vamos começar pelas habilidades que são específicas da nossa classe de bruxo. Ou seja, que todos os bruxos têm essas habilidades em comum e depois para as específicas de destruição. Como primeira, ela não altera diretamente o seu dano, mas é uma habilidade de utilidade que eu acho importante dar uma pincelada, que é Dominância Vil. Seu próximo feitiço para evocar Diabrete, Emissário do Caos, Súcubo, Caçador Vil ou Guarda Vil não terá custo e terá o tempo de lançamento reduzido em 5,5 segundos. O que acontece? A nossa habilidade de evocar ajudante, ela demora para poder... O tempo de lançamento dela é longo. Então, se por um acaso você perdeu o seu ajudante, seja em PVP, PvE, que alguém matou, essa habilidade ela vai ajudar muito, porque ela vai tornar a evocação do seu próximo ajudante de forma instantânea. Resumindo, é isso. Temos a habilidade Corrupção. É uma habilidade ativa, que é um debuff, e corrompe o alvo causando X de dano de sombra ao longo de 14 segundos. Temos aqui Evocar Demônio, que é a habilidade que evoca os nossos ajudantes. Aqui eu vou dar uma pincelada breve explicando basicamente como você pode escolher o seu ajudante, porque tem algumas diferenças. Por exemplo, eu costumo dizer que evocar ajudante é sempre situacional, no caso da escolha do ajudante que você vai pegar, porque cada um tem um certo balanceamento entre o dano que ele causa e uma habilidade extra que ele tem que serve para determinados tipos de necessidades. Por exemplo, o primeiro é o Diabrete Vil. É o nosso ajudante padrão, bate à distância, tem uma quantidade de dano boa e a habilidade secundária dele é basicamente um Dispel, é o Chamusco Mágico. Remove um efeito mágico nocivo de um aliado. Ou seja, dependendo da necessidade da luta, você pode escolher ele por esse motivo. Eu costumo dizer que é o ajudante padrão. Ele tem uma sustentação de dano boa e tem essa habilidade aí
que tem um diferencial. Em segundo lugar, por exemplo, nós temos o Evocar Senhor do Caos. Esse nosso ajudante é um ajudante tanque, é o que vai tancar para você. Então não é muito interessante, por exemplo, em masmorra ou raid. É mais para conteúdo aberto e tal. Em terceiro lugar, nós temos o Caçador Vil. Evoca um Caçador Vil que fica às suas ordens, capaz de interromper o lançamento dos feitiços dos inimigos. Ou seja, esse ajudante ele tem ali a sua quantidade razoável de dano, é um ajudante de corpo a corpo, e ele tem duas habilidades interessantes. Uma, que é a que eu citei primeiro, bloquear feitiço, que é o interromper do bruxo. De natureza ele não tem, diferente de outras classes, mas através desse ajudante ele pode interromper. Então se você quiser ajudar o seu grupo por uma necessidade maior de interromper feitiços, ele é indicado. Além disso, ele tem outra habilidade, que é o Devorar Magia, que ele rouba um efeito mágico benéfico de um inimigo para você. Se o efeito for devorado, ele vai ali restaurar X pontos de vida do Caçador Vil, além de conceder energia para ele. Então ele tem aí um dispel do inimigo, é um purge, vamos dizer assim. Ele vai roubar um efeito benéfico do inimigo em questão, seja PVP, seja PVE, essa é a função dele. E por último aqui no caso dessa especialização, que não tem o Guarda Vil, Guardião Colérico, etc., nós temos a Súcubo. A Súcubo, ela é o seguinte, ela é mais indicada para PVP, mas ela tem um controle de grupo também, que pode ser útil para você de alguma forma. Mas ela sacrifica uma certa quantidade de dano aí por duas habilidades que são de controle de grupo. Uma é Sedução, que seduz o alvo ali, desnorteando ele por 30 segundos, dano interrompe o efeito, mas só pode ser usado em humanoides. Então tá aí uma funcionalidade maior dela em PVP. E a outra é que ela açoita o inimigo, reduzindo em 50% a velocidade de movimento dele por 10 segundos. Ou seja, controle de grupo. Além disso, ela também pode andar invisível. Então, resumindo, a escolha do seu ajudante vai ser realmente situacional, de acordo aí com o que você precisar no encontro que você for fazer. De masmorra, raid, PVP, enfim. Nós temos Fúria Sombria, é uma habilidade que atordoa todos os inimigos em um raio de 8 metros por 3 segundos, ou seja, nossa habilidade de atordoar, paralisar. Temos Pedra da Alma. Ela não vai influenciar diretamente no dano, mas tem uma utilidade que é interessante. Guarda a alma de um integrante do raid ou grupo, possibilitando que ele seja ressuscitado ao morrer. Também pode ser lançada para ressuscitar um alvo morto. O alvo ressuscitará com 60% dos pontos de vida e pelo menos 20% dos pontos de mana. Você pode usar ela de forma premeditada, ou seja, você não está no encontro e antes de começar você já se garante ou garante alguém usando essa habilidade em você ou em outra pessoa que você quiser. Ou se você preferir, você pode utilizar ela em alguém depois que já morreu. Que aí é uma forma de você ressuscitar ela em combate. Ela tem essa função. Fora disso, agora eu vou falar sobre as maldições, que são habilidades que foram novidades em Shadowlands. Temos 3 maldições que também têm usos situacionais. A primeira delas, Maldição da Exaustão. Reduz em 50% a velocidade de movimento do alvo por 12 segundos. Ou seja, alvos que têm a mobilidade alta, que você quer, por exemplo, evitar que cheguem até você, ou até mesmo se você quiser reduzir a movimentação deles para você matá-los numa perseguição, tem esse tipo de utilidade. A segunda seria Maldição da Fraqueza, aumenta em 20% o intervalo entre ataques do inimigo por 2 minutos, ou seja, você vai reduzir a velocidade de ataque de inimigos contra você, que batem rápido, etc. A terceira seria Maldição das Línguas, força o alvo a falar em demoníaco, aumentando em 30% o tempo de lançamento dos feitiços por minuto. Ou seja, se você está enfrentando magos, eles vão ter um aumento aí na velocidade de lançamento dos seus feitiços, que é interessante também. Então a escolha vai ser situacional. Dependendo do inimigo que você for enfrentar, você escolhe uma delas e aplica. Você só pode ter uma por alvo. E é interessante que você mantenha, pelo menos, em alguém. Temos a habilidade Medo, que causa medo no inimigo desorientando por 20 segundos. Dano pode cancelar o efeito, que serve basicamente como um segundo interromper ou para o controle de grupo.
E eu vou dar uma leve pincelada nas passivas. Como primeiro eu vou falar de Abraço Demoníaco, aumenta o seu vigor em 10%. Resumindo, é só isso. Temos Sorvo de Alma. Todo dano contra um alvo causado por você e o seu ajudante vai conceder a você e o seu ajudante escudos sombrios que absorvem 8% do dano causado, até 15% do máximo de pontos de vida. Ou seja, o dano que você causar junto com o seu ajudante em alguém vai conceder a você um escudo que absorve ali 8% até chegar no máximo de 15% aí do seu máximo de pontos de vida. Uma passiva que vai ajudar você e o seu ajudante a sobreviver mais. E como terceira, agora temos Estilhaços de Alma. Fragmentos de estilhaço de alma são gerados por alguns dos seus feitiços. Estilhaços de alma são consumidos tanto para lançar seus feitiços mais poderosos, quanto para evocar demônios para servi-lo, ou seja, seus ajudantes. Fora de combate, você regenera até 3 estilhaços de alma. Essa passiva ela funciona diferente das outras especializações, que são Demonologia e Suplício, porque lá você gera estilhaços de alma diretamente. Aqui não. Na especialização de destruição, nós vamos gerar fragmentos. 5 fragmentos geram um estilhaço. Então é bom você ter isso em mente. Você não vai usar uma habilidade e já vai gerar um estilhaço pronto. Você vai gerando fragmentos. Vamos agora para as habilidades específicas de destruição. Vou começar pelas passivas. Nós temos inicialmente Maestria, energias caóticas. Seus feitiços causam X% a mais de dano, além de uma quantidade aleatória de até X% a mais de dano. Ou seja, você vai ter um aumento ali relacionado à sua maestria do quanto todos os seus feitiços ali vão causar de dano. Ok. Mas além disso, você vai ter uma chance aleatória de causar uma quantidade X aí, percentual também a mais de dano. Resumindo, é isso, uma quantidade aleatória ali na sorte, de até uma certa quantidade, que não é... Vamos supor que você tem 20% ali a mais de dano normal, padrãozão. Você tem uma quantidade a mais ali aleatória, que é de 1% até 20% de causar um dano adicional. Resumindo, é isso. Você também recebe um percentual a menos de dano, além de uma redução aleatória de dano também até uma quantidade X. O mesmo efeito que você tem sobre dano, você vai ter também sobre uma redução de dano, num valor diferente. Temos Cortina de Fogo. Essa habilidade é uma outra passiva que, Conflagrar, reduz 30% o tempo de lançamento dos próximos 2 feitiços Incinerar ou Seta do Caos, e tem um máximo de 2 cargas, ou seja, a habilidade que eu vou citar, que é o Conflagrar, vai reduzir em 30% ali o tempo que você lança ou Seta do Caos ou uma habilidade chamada Incinerar. Certo. Vamos agora para Evocar Infernal. Uma habilidade ativa de Burst que evoca um Infernal da Espiral Etérea, causando X de dano de fogo com o seu impacto e atordoando todos os alvos inimigos na área por 2 segundos, caso eles sejam atordoados. O Infernal ficará às suas ordens por 30 segundos, causando X de dano a todos os inimigos próximos a cada 1.9 segundos e gerando um fragmento de estilhaço de alma a cada meio segundo. Ou seja, você vai evocar ali um outro ajudante, durando 30 segundos, que vai causar dano no impacto, se possível vai atordoar os inimigos ali na área do impacto, e dentro desses 30 segundos ele vai ficar causando uma quantidade ali de dano a cada 1.9 segundos e vai gerar um fragmento de estilhaço de alma a cada meio segundo. Temos Imolação, é uma habilidade ativa que é um debuff que você vai causar no inimigo e queima o inimigo causando X de dano de fogo imediatamente e mais uma quantidade maior ali de dano de fogo ao longo de 18 segundos. O dano sobre o tempo, ou seja, o dano periódico dele, gera um fragmento de estilhaço de alma e tem 50% de chance de gerar mais um em acertos críticos. Ou seja, se você causar um acerto crítico, você vai gerar um extra, mas o dano periódico dele já gera um fragmento. Temos Incinerar.
Uma habilidade ativa que atiça o fogo na direção do inimigo, causando X de dano de fogo. Gera 2 fragmentos de estilhaço de alma e 1 adicional em caso de acerto crítico. Essa habilidade é a nossa habilidade ativa, que é de filler e também de geração de recurso. Ou seja, você vai utilizar ela para gerar fragmentos de alma. Se você tiver um acerto crítico, você gera um adicional. Essa é a importância, até que eu comentei no início do vídeo, sobre você ter o status de acerto crítico. Ou seja, quanto mais acerto crítico você tiver no seu personagem, mais esse efeito passivo, tanto dele quanto de imolação, vai ser potencializado, entendeu? Vai aumentar a sua geração de recurso, no caso, fragmento de estilhaço de alma. Temos Conflagrar. Provoca uma explosão no alvo, causando X de dano de fogo. Reduz em 30% o tempo de lançamento do próximo feitiço Incinerar ou Seta do Caos por 10 segundos. Gera 5 fragmentos de estilhaço de alma e tem um máximo de 2 cargas. Ou seja, é uma habilidade ali que é instantânea, ela vai causar uma boa quantidade de dano e ela tem efeitos secundários interessantes. Uma delas é que ela também gera recurso e gera logo 5 fragmentos de estilhaço de alma de vez, ou seja, um estilhaço completo. Tem 2 cargas, então você consegue utilizá-la de forma rápida, gerando aí, caso você use de uma vez só, você consegue gerar 2 estilhaços completos. Além disso, ela reduz o tempo de lançamento de Incinerar ou Seta do Caos. O interessante é você usar ela para reduzir o tempo de lançamento do Seta do Caos, porque eu vou citar ela como próxima habilidade, mas ela tem um tempo de lançamento longo. Então o ideal é você fazer essa gestão. Seta do Caos. É uma habilidade que tem um lançamento de 2.9 segundos, ou seja, um lançamento longo. Custa 2 fragmentos de alma, ou seja, ela tem um custo alto também. Provoca uma explosão de caos devastadora, causando X de dano de caos. O dano aumenta de acordo com a sua chance de acerto crítico. Aí é a questão. É uma habilidade que causa muito dano. É a habilidade principal de dano que você vai usar. Além disso, ela também comba com o seu crítico. Quanto mais crítico você tiver, maior vai ser o dano que ela causa. Ter uma quantidade boa de aceleração é boa para essa especialização. Por quê? Porque vai reduzir o tempo de lançamento dela, que realmente é muito grande. A maestria vai aumentar o dano de todos os seus feitiços, então, consequentemente, dela também. Mas é interessante que você tenha uma boa quantidade de acerto crítico, porque você vai potencializar o efeito dela e das suas outras passivas. Então é bom você ter isso em mente. Eu vou citar aqui uma habilidade chamada Devastação, mas é interessante que vocês entendam que o uso dela é mais para AoE. Ou pelo menos na verdade é mais para um segundo alvo. Eu foco sempre no alvo único, mas caso você queira entender, ela vai funcionar da seguinte forma. Marca um alvo com Devastação por 12 segundos, fazendo com que seus feitiços de alvo único também atinjam a vítima marcada, causando 60% do dano normal inicial. Você está enfrentando 2 alvos. Seu alvo, aí você marca um alvo secundário com Devastação, dura 12 segundos. O dano que você causar em habilidades de alvo único no seu primeiro alvo vai respingar no segundo, só que com 60% do dano. Então assim, eu não vou citar ela na sua rotação porque o foco aqui é alvo único. Mas caso você quisesse entender essa habilidade, funciona dessa forma. E agora um breve jabá, meus amigos. Como já dizia o Pica-Pau, um momento para os nossos patrocinadores. Eu sei que você quer pular, mas não pula não. Pelo menos me ouve, eu tô de olho, hein? Fala a verdade, você já tá cansado de jogar seus jogos online com ping ruim, baixo FPS, latência nas alturas? Eu acho que já chega, né? Galera, o NoPing é uma parceria que eu tenho aqui no canal que distribui um software que trabalha exclusivamente para reduzir a sua latência, sua perda de pacote, diminuir o seu ping e, além de tudo, ainda aumenta o seu FPS. Esse programa ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do seu jogo online, melhorando assim a sua conexão e trazendo uma maior estabilidade para o seu jogo. Inclusive, ele é usado em campeonatos para manter o padrão de qualidade e o conforto dos jogadores, além de caber no seu bolso. Ele possui planos semanais, mensais e anuais. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então não fique de fora. Além de se ajudar,
você vai ajudar o Aranha Versus a crescer. Então, entre pelo meu link que está aqui na descrição, crie uma conta e melhore de vez a sua vida de gamer. Dito isso, bora voltar pro vídeo e vamos que vamos. Certo. Agora que eu já expliquei as habilidades da classe e da especialização, eu vou passar para a explicação e recomendação dos melhores talentos. Na primeira linha de talentos, vamos começar com Combustão Súbita. Essa é uma habilidade passiva em que Conflagrar causa 25% a mais de dano, concede mais uma carga de cortina de fogo. Como segunda opção, nós temos Erradicação. Seta do Caos aumenta em 10% o dano causado ao alvo por 7 segundos. Essa habilidade ela é muito interessante pelo seguinte: toda vez que você usar Seta do Caos, e esse vai ser o seu foco, você vai ter um aumento de 10% de todo o dano que você causar a ele por 7 segundos. Ou seja, é interessante que você dê essa marreta nele quando você tiver praticamente esse debuff no inimigo, né? Um buff para você e um debuff nele. Por última opção, nós temos Fogo d'Alma. Queima a alma do inimigo, causando X de dano de fogo e aplicando Imolação. Gera um estilhaço de alma. É uma habilidade ativa, que tem uma recarga aí de 45 segundos e gera recurso para você. Como primeira recomendação de melhor talento dessa linha, eu recomendo Erradicação. Por quê? Porque ela vai influenciar diretamente na sua habilidade majoritária, que vai ser o Seta do Caos. Vai ser sempre o seu foco, sempre o seu maior interesse. E toda vez que você utilizar, você vai ter aí 10% a mais de dano nele, no seu alvo ali. E além de ter uma facilidade por ser passiva, o gerenciamento dela é tranquilo, o efeito dela é muito bom, e você tem esse efeito passivo que não vai impactar diretamente na sua rotação de forma negativa, por exemplo, atrasando alguma habilidade e etc. Como segunda melhor opção, apesar de ser ativa, eu vou recomendar para vocês Fogo d'Alma, porque é uma habilidade que vai causar uma quantidade de dano muito agradável e vai aplicar imolação no alvo, vai renovar ali imolação que necessariamente precisa estar constantemente no alvo. Você viu que está acabando, você já aplica novamente, senão você vai acabar perdendo dano. E essa habilidade acaba que dá uma favorecida nessa questão. Além de gerar um estilhaço de alma completo, ou seja, não é fragmento, é um estilhaço. Então, como segunda opção, caso você não goste de Erradicação, faço essa recomendação de Fogo d'Alma. Da segunda linha de talentos, nós temos como primeira opção Entropia Reversa. É uma habilidade passiva em que seus feitiços têm chance de conceder 15% de aceleração por 8 segundos. Lembra que eu falei que a aceleração deve ser a sua busca primária junto com maestria? Não importa, de preferência não precisa ser uma diferença gritante entre uma e outra. Então essa habilidade ela vai te favorecer nessa questão. Quanto mais aceleração, maior vai ser a sua velocidade de lançamento de habilidades. E ela tem a chance, né, de aumentar em 15% essa aceleração por 8 segundos. Ou seja, é passiva, tem um efeito benéfico que aumenta diretamente esse status que é importante, esse atributo. Da segunda linha de talentos, nós temos Combustão Interna, outra passiva. Seta do Caos consome até 5 segundos do efeito de dano ao longo do tempo de imolação no alvo, causando instantaneamente. Ou seja, a sua imolação vai causar uma quantidade de dano ao longo ali de, salvo engano, 18 segundos. Isso, 18 segundos. E o que essa passiva vai fazer? Toda vez que você utilizar Seta do Caos, 5 segundos, o dano que seria causado ali dentro desses 5 segundos vai ser antecipado e de forma instantânea no alvo. Esse é o efeito que ela causa. Como terceira opção, nós temos Sombra Ardente. Custa um fragmento de alma e é uma habilidade ativa. Atinge instantaneamente o alvo, causando X de dano de chama sombria e ganha 50% de chance de acerto crítico contra alvos com 20% ou menos de pontos de vida. Restaura um estilhaço de alma e devolve uma carga se o alvo morrer em até 5 segundos e tem um máximo de 2 cargas. Ou seja, é uma habilidade ativa que tem vários efeitos, incluindo se o alvo morrer ali, ele restitui um estilhaço e uma carga.
e causa uma quantidade ali legal até de dano, de forma instantânea. Certo, como primeira opção de melhor talento, eu vou recomendar para vocês o Entropia Reversa. Além de ser passivo e continuar melhorando o seu foco em Seta do Caos, ele tem um efeito passivo muito interessante, ele aumenta a sua aceleração. Então ele vai melhorar bastante a sua rotação e de forma de fácil utilização. Caso você não goste ou queira uma segunda opção, a minha recomendação vai ser o Combustão Interna. Que ele vai, toda vez que você utilizar a Seta do Caos, ou seja, ele interage diretamente com ela, você tem uma antecipação de uma quantidade de dano causada da imolação. Então, fica essa minha recomendação. Em primeiro lugar, Entropia Reversa e em segunda, Combustão Interna. Da terceira linha de talentos eu vou pular porque é de utilidade. A quarta linha de talentos, ela tem a ver com dano em área, ou seja, dano de AoE. Da primeira linha de talentos, nós temos Inferno. Habilidade passiva em que o dano da Chuva de Fogo é aumentado em 20%. Chuva de Fogo é uma habilidade de dano em área. E tem 20% de chance de gerar um fragmento de estilhaço de alma. Toda vez que você utilizar essa habilidade, você vai causar um dano a mais, e você tem uma pequena chance aí, 20%, de gerar um fragmento de estilhaço de alma com ela. Da segunda opção, nós temos Fogo e Enxofre, outra habilidade passiva que é Incinerar, agora também atinge todos os inimigos perto do alvo, causando 40% do dano. Gera 2 fragmentos de estilhaço de alma para cada inimigo atingido além do alvo. Ou seja, vai melhorar ali, vai aumentar vai fazer com que o dano de Incinerar atinja todos os inimigos próximos, causando uma quantidade pequena desse dano, e também, para cada inimigo ali que você atingir, gera 2 fragmentos. Ou seja, é basicamente para AoE. Como terceira opção, nós temos Cataclismo. É uma habilidade que tem uma recarga aí de 30 segundos e provoca um cataclismo no local selecionado, causando uma quantidade X de dano de chama sombria a todos os inimigos em um raio de 8 metros, e infligindo-os com imolação. Vamos lá, apesar desse talento ser para dano em área, ele é muito bom para dano de alvo único, e ainda tem um efeito extra que você causa imolação naquele alvo ali. E tem uma recarga de 30 segundos, que é consideravelmente baixa. Então vamos lá, como recomendação do melhor talento dessa linha, eu vou recomendar o Cataclismo, por esses efeitos que eu falei. Então, se você quer aumentar a sua quantidade de dano ali, use esse talento. Caso você queira uma segunda opção, ou por ser passiva, ou porque não é agradável ou não é o seu estilo de jogo, a segunda opção que eu recomendaria seria Fogo e Enxofre. Caso você não goste desse talento, seja porque não faz parte do seu estilo de jogo, você não gostou ou qualquer outro motivo, ou porque prefira uma opção passiva, aí eu recomendo para vocês o Inferno. Toda vez que você utilizar o Chuva de Fogo, você tem um aumento de dano nele, e pode ser que gere ali uma quantidade de fragmentos de estilhaço de alma. Então fica essa minha recomendação como segunda opção, mas eu ainda recomendo Cataclismo como primeira. Da quinta linha de talentos eu vou pular porque também é situacional, é a habilidade de utilidade. Da sexta linha de talentos, como primeira opção nós temos Labareda Crepitante. Com Flagrar aumenta o dano que seus feitiços Canalizar Fogo Demoníaco, Imolação, Incinerar e Conflagrar causa ao alvo em 25% por 8 segundos. Ou seja, toda vez que você utilizar Conflagrar, vai aumentar o dano dessas outras habilidades. Ou seja, é interessante que você use Conflagrar primeiro, antes de utilizar as habilidades que eu citei, que é o Canalizar Fogo Demoníaco, Imolação, Incinerar e Conflagrar. Vai aumentar ali em 25% o dano dessas habilidades durante 8 segundos. Como segunda opção, nós temos Chuva do Caos. Enquanto o seu infernal inicial estiver ativo, cada estilhaço de alma que você gasta tem 15% de chance de invocar outro infernal que dura 8 segundos. Vamos lá, essa passiva vai fazer o seguinte: quando você utilizar o seu ajudante ali, evocar infernal, cada estilhaço
durante ali o tempo que ele estiver ativo, cada estilhaço de alma que você gastar, tem uma pequena chance, 15%, de invocar um infernal menor ali que dura 8 segundos. Resumindo, é isso. Como terceira opção, nós temos Grimório de Sacrificar. Sacrifica o seu demônio ajudante para ganhar a habilidade Comandar Demônio e fazer com que seus feitiços tenham chance de causar X de dano de sombra adicional. Dura 1 hora ou até que você chame um outro ajudante. Vamos lá. Como recomendação de melhor talento dessa linha aqui, eu vou recomendar para vocês o Labareda Crepitante. Por quê? Os efeitos passivos que ela causa são mais interessantes e você vai utilizar com mais frequência. E vai aumentar assim, uma quantidade boa de dano que você causa no alvo. Então, essa vai ser a minha primeira recomendação. Ela vai ter uma sinergia melhor para você. E é passivo também, interfere na sua rotação de forma positiva, mas não te atrasa de forma alguma. Caso você queira uma segunda opção, aí eu recomendo Chuva do Caos. Ela não é uma habilidade ruim, mas como segunda opção ela fica como a recomendação. Mas a primeira fica como Labareda Crepitante mesmo. Da última linha de talentos, como primeira opção nós temos Conduíte da Alma. Cada estilhaço de alma que você gasta tem 15% de chance de ser restituído. É uma passiva simples que oferece a você ali uma pequena chance de retorno do seu recurso. Na segunda opção, nós temos Canalizar Fogo Demoníaco. É uma habilidade ativa canalizada, com uma recarga de 24 segundos, que dispara 15 setas de fogo vil ao longo de 2,9 segundos, em alvos aleatórios, afligidos pela sua imolação em um raio de 40 metros. Cada seta causa X de dano de fogo ao alvo e X de dano de fogo a inimigos próximos. Vamos lá, essa habilidade, apesar dela ter uma função que foi citada ali em alvos aleatórios, se você estiver enfrentando um único alvo e usar imolação nele, que é o que você precisa ter para poder usar essa habilidade, o dano todo vai ser direcionado para aquele alvo. Porém, vamos supor que você está enfrentando 2, 3 ou mais alvos e você causou imolação aos outros através do seu cataclismo, por exemplo. Aí, se você utilizar essa habilidade, o dano vai ser distribuído. Se você quiser causar dano a alvo único, basta usar imolação em um único alvo. Se você quiser causar dano espalhado, basta você usar imolação em vários alvos. Essa é a funcionalidade dessa habilidade. Como terceira opção, nós temos Alma Negra Instabilidade. Sua alma é imbuída com um poder instável, aumentando em 30% sua chance de acerto crítico por 20 segundos. Recarga de 2 minutos. É uma habilidade de burst que vai aumentar bastante sua chance de crítico. Vamos lá. Como primeira opção e melhor recomendação, eu vou recomendar o Canalizar Fogo Demoníaco. Ele causa uma quantidade muito interessante de dano e ao custo de uma recarga baixa. E não atrapalha muito na sua rotação. Ele não vai atrapalhar em si o seu Seta do Caos. Então, realmente é uma habilidade muito interessante. Fica essa como minha primeira. Como segunda recomendação, eu recomendo para vocês o Alma Negra, porque ela também tem um efeito muito interessante, afinal ela aumenta sua chance de acerto crítico e vai melhorar suas passivas, incluindo Seta do Caos. Porém, tem uma recarga um pouco longa aí de 2 minutos, ou seja, uma habilidade que vai dar um bom burst para você, mas não vai ser infelizmente não vai ser um dano consistente em lutas longas, vamos dizer assim. Se você precisar ter lutas demoradas, o efeito dela acaba que vai ser um pouco menor comparado ao nosso Canalizar Fogo Demoníaco. Caso você queira uma segunda opção que seja passiva, aí eu recomendo o Conduíte da Alma, porque assim, não é ruim. Não é uma habilidade ruim. Nenhum desses talentos assim, eles são ruins. Porém, é o mais fraco, considerando as opções. Mas assim, se você de fato não quiser uma segunda opção que seja ativa, que é o caso do Alma Negra, aí fique com o Conduíte da Alma. Primeiro lugar, Canalizar Fogo. Segundo lugar, Alma Negra. Certo, vamos lá. Agora que eu expliquei
e fiz a recomendação dos talentos, eu vou passar para a parte prática e ir dizendo inicialmente o que eu vou fazer na rotação de dano para depois mostrar para vocês sem falar nada. Então vamos lá. Para começo de conversa, o que a gente vai fazer? A gente pode, já que a gente pegou o talento de Cataclismo, a gente já pode até começar com ele pelo seguinte. Primeiro que a gente vai gastar essa recarga dele aí de 30 segundos, vai causar uma quantidade boa de dano, não é um tempo de lançamento muito além do que seria o Imolação, que a gente tem que manter sempre no alvo, e essa habilidade vai causar imolação ali no alvo. Então é interessante que você pode começar com ela dessa forma. Certo. A gente já tem 3 estilhaços de alma garantidos por causa da nossa passiva no começo. Segundo lugar, mantenha a corrupção no alvo. É importante a gente ter esse debuff mantido no alvo também, porque é uma fonte de dano extra e de forma ali passiva. Você causou essa quantidade de dano, ao longo ali de 14 segundos ele vai ficar ali dando um dano. Ok. Depois que a gente fizer isso, a gente já vai causar um conflagrar no alvo. Ele vai gerar pra gente 5 estilhaços de alma, 5 fragmentos de estilhaço de alma, e vai vai causar um dano, claro, e vai reduzir o lançamento do seu próximo Seta do Caos. Como a gente já vai poder lançar no começo, a gente já lança ela com velocidade ali, com tempo de lançamento reduzido. Outro ponto. Como a gente vai ter o Imolação no alvo, a gente já vai poder utilizar também o quê? Canalizar Fogo Demoníaco, que é o nosso talento. Tem uma recarga de 24 segundos. Então um ponto interessante aqui é você fazer o seguinte. Todos esses talentos que tem essas recargas, incluindo o nosso Corrupção, que não é talento, mas ali que causa um dano sobre tempo, sempre que estiver disponível, vamos carregar, vamos usar ali no alvo para poder renovar esse efeito, certo? Um outro ponto é relacionado ao debuff de imolação. De preferência, não deixa ele acabar. Se você conseguir, você vê que ele está no finalzinho do finalzinho ali, ele dura 18 segundos. Você viu que está ali no 17, quase acabando? No caso 16, por causa do tempo de lançamento, já renova. Se você puder, já renova. Mas caso você perca, aconteça erros, até porque provavelmente se você está vendo esse vídeo, você está experimentando a classe, você precisa se adaptar, não tem problema, acabou, renova. Mas se você puder, tenta acostumar esse pensamento. Tá no fim ali, uns 16 segundos ali, você já renova logo. Bom, então voltando ao que a gente vai fazer no começo, vamos lá. A gente abre a rotação com um Cataclismo para causar uma boa quantidade de dano e afligir com imolação. Depois disso a gente vai utilizar o Corrupção, que a gente vai deixar esse debuff ativo no alvo. A gente vai usar o Conflagrar para melhorar ali a velocidade de lançamento do nosso Seta do Caos e gerar recurso. E a gente vai gastar o máximo de setas do caos possível. A gente pode até usar outro Conflagrar em sequência para gerar mais recurso e gastar tudo mesmo relacionado ao Seta do Caos. Aí vem uma questão. Não esqueçam de utilizar sempre que disponível também o Canalizar Fogo Demoníaco. Desde que ele esteja... O alvo vai ter ali, principalmente no começo, o Imolação ativado. Então você vai conseguir utilizar ele. Para você focar todo o dano dessa habilidade no alvo único, lembre-se que basta você ter imolação apenas em um alvo, que é o caso do seu alvo único. Depois que você utilizar esse fogo demoníaco, você vai lançar logo o seu Evocar Infernal. Ele tem uma recarga de 3 minutos, então você não vai utilizar com frequência, mas sempre que estiver disponível, use. Fora disso, você vai ficar um pouco sem estilhaço de alma pronto, e você vai ficar com habilidades de filler. Qual é essa habilidade de filler? Incinerar. Você vai causar uma pequena quantidade de dano ali no alvo, porém você vai gerar 2 fragmentos de estilhaço de alma. E se o seu acerto crítico estiver alto, ou seja, você estiver causando com frequência acertos críticos, você gera um extra, ou seja, 3. Com mais 2 ali, se você usar um segundo incinerar, você já tem um estilhaço de alma pronto. O que isso quer dizer? Você vai ficar gerando recurso com essa habilidade também, porque o seu Conflagrar vai voltar da recarga, ele tem 12 segundos de recarga, então você vai gerar recurso com essas 2 habilidades de forma ativa.
para você lançar mais setas do caos. E lembre-se de manter sempre imolação ativa no alvo, porque ele também vai melhorar a sua geração de recurso. Resumindo, é isso. A sua rotação, ela não vai ter uma linha muito direitinha do que você vai fazer. Você vai abrir a rotação dessa forma, porém, sempre que você estiver à sua disposição seta do caos, você vai utilizar, até porque cada vez que você usa a seta do caos, você aumenta todo o dano causado no alvo durante 7 segundos. Então é interessante que você use suas outras habilidades com frequência, mas não precisa ter uma ordem assim específica, acaba ficando situacional. Sempre que você puder utilizar o Canalizar Fogo Demoníaco, tem uma recarga aí de 24 segundos, use. Sempre que você puder manter corrupção no alvo, mantenha. O ideal é que você não deixe acabar. Você vê que está acabando, já usa de novo. Assim como imolação. E sempre que estiver disponível o seu Cataclismo, use também. E, por último, o Infernal. Quando voltar, use também. Resumindo, a rotação do Destruição vai funcionar dessa forma. O foco é seta do caos. Certo? Beleza. Já que eu expliquei o que eu vou fazer, eu vou mostrar agora na prática sem falar, mas eu coloco depois aí na edição as setinhas, mostrando a ordem que eu usei as habilidades, o que eu fiz e etc. Beleza? Então vamos para a parte prática. Bom, como vocês puderam ver, eu fiz basicamente o que eu falei. Eu mantive os dots, usei as habilidades, os talentos sempre que estiveram disponíveis eu utilizei, renovei tudo dos efeitos, dei uma esforçada ali para não perder, agora acabei perdendo, a janela ali do Imolação, e o foco principal de dano foi através do Seta do Caos. Toda vez que renovar aqui os talentos de Cataclismo, os efeitos e o Canalizar você usa. E para lutas longas, toda vez que retornar a recarga do seu Evocar Infernal, você usa também. E eu não falei aqui basicamente sobre as maldições porque nos boss não vão funcionar, no máximo em alvos secundários, mas enfim, como o foco é alvo único. E no caso de masmorra, boss de masmorra e raid, isso vai ser irrelevante, eu não citei. Mas resumindo é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que tenha ficado claro a minha explicação. Que não tenha ficado dúvidas, mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, que é o Aranha Versus também, ou através dos comentários, que eu também vou sempre responder. Mas eu espero ter sido bem didático e claro referente à minha explicação. De fato, não é uma rotação difícil, ela não é 100% linear, ela é mais situacional, né, de acordo com a vantagem, de acordo com a oportunidade, esse é o termo. É uma rotação que é de acordo mais com a oportunidade dos seus efeitos de acerto crítico, dos seus procs e etc. Mas o foco mantenha os debuffs ativos, use os talentos ali sempre que disponíveis, incluindo o seu guardião ali que é o Infernal, e foque principalmente nos efeitos passivos de que para você utilizar a seta do caos no poder máximo, você tem que estar ali com um efeito de conflagrar, não deixe acabar o efeito de imolação, usa o filler, que é incinerar quando você tiver acabado seu recurso, e estoura o máximo de setas do caos que você puder. Resumindo, é isso. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!